Nosso Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 2, nós iniciamos no domingo passado o estudo deste livro das Escrituras do Velho Testamento, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes faz parte da literatura sapiencial, dita assim pelos estudiosos, ou literatura poética da Bíblia. E está ele dentre os 5 livros da Bíblia que são poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Este livro ele foi escrito por Salomão, filho de Davi, que foi rei e que é reconhecido como o rei mais sábio, de todos os tempos, porque ele, quando foi assunto ao trono, ele pediu a Deus sabedoria. E o Senhor concedeu sabedoria e Salomão se tornou um dos maiores reis de toda a história do povo de Israel. Mas, no final da sua vida, que é onde se encontra o relato desse livro de Eclesiastes, como se fosse uma reflexão, de Salomão a respeito da vida, do que é a vida, ele fala então da questão da crise existencial do ser humano, que todo ser humano passa. Às vezes as pessoas se dão conta de tudo aquilo que vive, que corre atrás, e aí Eclesiastes vem nos ensinar que o que é que vale a pena? Você correr atrás dos ventos? É como correr atrás do vento? O que é a vida? Qual é o sentido da vida, como nós estudamos no domingo passado? Porque tudo é vaidade, ele começou assim o seu livro. Então a ideia de quem ler o texto é pensar que o livro é um livro negativista, é um livro que é contra você prosperar, e não tem nada disso. A verdade é que você, como uma criatura de Deus, precisa também reconhecer que você depende do seu Criador. E é essa grande lição que temos aprendido aqui, no início ainda desse livro. É o mesmo, a natureza, o sol nasce, nasce, depois dorme, na tardezinha, se põe, Depois, os rios sempre correm na mesma direção, e a chuva vem nos seus tempos de chuva, e ele conclui que nada viu de novo sobre a face da terra. Mas depois ele fala da sua experiência, o Eclesiastes é também tido como o pregador. E ele fala da experiência dele, de como ele se lidou com a vida, com as questões da vida, e no finalzinho do capítulo 1 ele diz: eu apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Terminou assim o capítulo 1. Hoje vamos iniciar o capítulo 2, e ele vai focar nas vaidades da vida, que é o tema de hoje, as vaidades da vida. E ele destaca nesse capítulo 2 3 tipos de vaidades: a vaidade das posses, das possessões, daquilo que você tem, do ter, a vaidade da sabedoria e a vaidade do trabalho. Então vejam, para o escritor, o Eclesiastes, o pregador, em todas essas áreas da vida pode se tornar vaidade, ou seja, pode se tornar uma coisa vã. Vai depender exatamente de como você encara essas áreas na sua vida. Porque ter coisas não é pecado. A sabedoria é uma coisa boa. E trabalhar, diz a palavra de Deus, que o trabalho dignifica o homem. Então, nenhuma dessas coisas, do ponto de vista espiritual, da criação, é ruim. Mas como nós sabemos, o ser humano, nós aqui, criaturas de Deus, que fomos representados por Adão, lá no Éden, Adão estragou todas essas coisas que pertencem à natureza humana, aqui desta vida, por conta da sua desobediência. Adão pecou
E ao pecar, Adão, que representava toda a raça humana, faz com que todos nós nos tornemos pecadores, de modo que, pós-Adão, não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Depois de Adão, todos somos pecadores. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, diante dessa definição bíblica da natureza, da condição humana, é que aí a gente vai se debruçar sobre o texto aqui de Eclesiastes 2 e perceber o que é que ele quer dizer com isso, com essa vaidade das possessões, com essa vaidade da sabedoria e com essa vaidade do trabalho. Quando chegarmos na conclusão dos versículos 24 a 26 do texto, nós vamos compreender o porquê que ele está tratando disso. Mas vejamos a primeira parte do texto, quando ele diz assim, vai até o versículo 11. Ele disse assim: eu disse comigo, diz o pregador, disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Quem lê isso aqui vai... O que é que esse pregador quer dizer? Ele começa falando que está alegre, que gozou a vida, que prosperou, né? Que teve grandes coisas e fazendo isso ele estava cumprindo o mandato do Senhor Deus, que quando Deus criou o homem, Adão, mandou que ele cultivasse a terra, que ele cuidasse da terra, da criação. Então, o que ele está fazendo aqui não tem nada de errado de acordo com a criação e o mandamento do Senhor. Quando ele diz que fez jardins, pomares, que plantou árvores frutíferas, tudo dentro do padrão que Deus queria para o homem. Mas o que ele percebeu, apesar de tudo isso que ele fez, das casas que construiu, das vinhas que plantou, de tudo que ele usufruiu, do bom e do melhor que a terra podia produzir, o pregador ele conseguiu, Salomão ele conseguiu. E foi sábio, e Deus deu tantas coisas que ele, vocês sabem da história, né? Até a rainha de Sabá foi lá conhecer Salomão e ficou vislumbrada com toda a sua sabedoria, e ele foi poderoso na terra, ele possuiu coisas, ele foi riquíssimo. Mas o que ele percebeu? Ele diz, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E o que é que ele conclui de tudo isso? Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Ou seja, como é que pode alguém chegar a esse ponto? Um servo, um homem que foi rei, que foi grande, que produziu, que cumpriu a sua missão. Sabe o que significa isso, irmãos? Isso acontece com qualquer um, desde que, se fizermos qualquer coisa, que embora não seja pecado nem errado, que isso que Salomão fez não está nada errado. Por que ele chega a essa conclusão dizendo que era vaidade? E concluiu que é correr atrás do vento? Porque se fizermos qualquer coisa que não para a glória de Deus, vai cair no vazio. Vai cair, vai ser uma coisa como uma névoa, uma coisa transitória. O que é a nossa vida? E essa é uma questão muito séria. Muita gente se dá para o trabalho, para produzir, para construir, para tanta coisa, e aí a gente sabe qual é o fim de tudo isso. É vaidade. No que sentido? Você vai chegar ao seu final de dias aqui nessa terra. Para que vai servir tudo isso? Vai servir para alguém, os herdeiros que vão herdar aquilo que você produziu, que você construiu. Né? Tem muitos casos que vai servir de briga. Né? O que é que acontece? As pessoas vão se dilacerando por conta de dinheiro, por conta de herança. É o que acontece muitas vezes. Vaidade, correu atrás do vento. Mas se aquele que assim o fizer, construir, produzir, crescer, desenvolver, mas não tirar os seus olhos do seu Criador, não esquecer de glorificar a Deus em tudo que está fazendo, é certo que ele não vai chegar no fim dos seus dias e dizer, corri atrás do vento. Ele vai dizer, fiz o que fiz para a glória de Deus. Fiz tudo isso, está aí, olha o que construí, mas fiz para a glória de Deus. Usufruir, é verdade, que quando Deus ele beneficia o seu povo, os seus filhos, ele o dá para você usufruir mesmo. A sua casa, né, o seu carro, sua bicicleta, sua moto, qualquer coisa, o seu sapato para você andar, caminhar, sua roupa para você vestir, tudo provém do Senhor. Quem deu a saúde para você trabalhar foi Deus. Quem deu a inteligência, a sabedoria para você desempenhar a função que você desempenha foi Deus. E nisso tudo você deve glorificar o Senhor, porque se não fizer, vai ser vaidade, vai ser como correr atrás do vento. Você vai se cansar, se fadigar, vai dizer, puxa vida, trabalhei tanto nessa vida, mas chego no final do dia, eu chego no final da vida e não tenho alegria. Ou então usufruir tanto nessa vida, que isso acontece muito nos casos das pessoas que viviam uma vida desregrada neste mundo e não conhecia a Cristo, e aí as pessoas viviam na vaidade deste mundo. E aí muita gente, nós vivemos numa cultura hoje que é levada a isso, né? A pensar na prosperidade, no ter, no possuir. E isso é tão sério que tem impregnado até mesmo em determinadas igrejas, ou movimentos que se dizem religiosos, penetra assim na mente das pessoas. Tem gente aí que vive o tempo todo querendo despertar nas pessoas, não um sentimento de santificação, não desejo de purificação das suas almas, não um arrependimento de seus pecados, mas sim um interesse em prosperar, em ter isso, em ter aquilo. É nesse sentido que se torna vaidade. O que adianta você vislumbrar a riqueza, o ter, as possessões, para depois você perceber que foi tudo em vão. Correu atrás do vento, nenhum proveito houve debaixo do sol. É nesse sentido que o Eclesiastes está falando, irmãos. De você buscar estas coisas distantes do Senhor, sem priorizar o Senhor, porque lá no Evangelho de Mateus ele explica e ensina
muito bem o Senhor Jesus ensinando a respeito da questão da ansiedade, de como o ser humano é ansioso. Capítulo 6, a partir do versículo 25 de Mateus, Jesus vai descrever sobre essa questão da ansiedade humana, de como as pessoas ficam ansiosos para ter as coisas. E aí vem a palavra de Deus e diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E aí ele cita até Salomão, dizendo: olha, vede os lírios do campo, pois eu digo a vocês, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, esse mesmo aqui, que está relatando as suas possessões, aquilo que ele produziu, que ele construiu, os jardins, não é? Lá, que coisas belíssimas, certamente, foram feitos e construídos por Salomão. Quem chegava lá ficava admirado com aquela beleza estrutural de tudo aquilo que ele fez. Construiu também o templo de Jerusalém, edificou o templo, dedicou ao Senhor o belíssimo templo de Jerusalém. Tudo isso Salomão fez, mas ele, se ele tirasse os olhos do Senhor, ele diria: é vaidade, o que fiz eu? Se não fizer para a glória do Senhor, que proveito há? Você pode até usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem dado a você, e Deus tem dado coisas para nós, mas se você usufruir sem o objetivo da glória de Deus, vai ficar em si mesmo, vai perder todo o sentido. Daí a razão porque muitas pessoas têm dinheiro e vivem felizes, têm coisas e vivem triste. Por que será? Não era para estar feliz, não tem posses, tantas coisas que tem nesse mundo? Vazios, pessoas vazias. De quê? Do Senhor. Não tem ao Senhor em seu coração. E aí está sujeita, sim, à vaidade. Está sujeita a correr atrás do vento, para perder o sentido da vida. Quem tem muito problema com isso é o asiático, né? O asiático, ele tem um problema muito sério com essas questões. Se eles fizerem algo que ele se esvazia, eles se sentem tão mal que eles acabam tirando a própria vida, porque eles acham que perdeu sentido para ele. E olha que são pessoas prósperas, trabalham muito, produzem, são inteligentíssimos. Mas, às vezes, por outra, o índice, né, naquela região asiática ali de suicídio é enorme. E pelo mundo afora, na América, a mesma coisa. Pessoas são abastadas, têm condições sociais boas, índices bons de morar, de prosperar, mas vivem vazias, sem sentido. O que é que está acontecendo? O mundo está caminhando para o seu fim. E as pessoas não se dão conta. Quando se envolve tanto com as coisas da vida, na produzir, do ter, acaba depois pensando, olhando para trás, o que foi que eu fiz da minha vida? Eu estou sentindo um vazio, não estou sentindo alegria em nada. Eu curti muito, eu estava alegre, feliz. Mas ele fez a pergunta. Do riso disse: é loucura ficar rindo. Da alegria, de que serve? Então, o pregador estava passando por essa séria crise existencial na sua alma. Mas ele apontou isso, mostrou essa realidade, mas vai ter solução para isto. Então, essa é a primeira das vaidades, a vaidade das possessões, do ter. Então, se alguém está passando por este ciclo na sua vida, dessa coisa do ter, de querer e grandeza e tudo mais, pense em que sentido você está fazendo isso, porque isso pode se tornar meramente vaidade e correr atrás do a segunda vaidade que ele vai trazer é a vaidade da sabedoria, do conhecimento. Ele vai dizer: então eu passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Os olhos do sábio
estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao estulto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Olha só, eles, olha, o que acontece com o estulto está acontecendo comigo. Então, por que eu busquei mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo, que também isso era vaidade. Então, veja, ele está dizendo, olha, do ponto de vista humano, tanto eu quanto aquele que está ali, vivendo a sua vida do jeito que ele acha que tem que ser vivida, estamos passando o mesmo problema, a mesma crise. E aí vai aquela situação que eu já falei aqui em outras vezes. Não é porque somos crentes, a gente não está isento de passar por situações difíceis. Doença, perder, ficar desprovido de dinheiro, perder emprego. Nada. A gente, eu sou crente, eu não posso passar por isso. Não tem nenhuma garantia nas Escrituras que você, por ser cristão, por ser um filho de Deus, vai estar isento e imune de nada disso. É até uma distorção da palavra alguém dizer, você é crente e está passando por esse aperto na sua vida, alguma coisa está errada, você está em pecado. Quem sofreu muito com isso foi Jó, o Jó das Escrituras. Os amigos de Jó foram lá criticá-lo e dizer que ele estava em pecado pela situação que se encontrava. Vocês conhecem a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, Jó orava ao Senhor pelos seus filhos, Jó era rico, Jó era próspero, tinha uma família grande, mas de repente o diabo foi lá, pediu autorização ao Senhor, e Deus permitiu que ele tocasse na vida de Jó, não na sua alma, mas na vida, nas coisas dele. E Jó ficou doente, sem família, os filhos morreram, a esposa amaldiçoou, disse que era para Jó amaldiçoar Deus e deixar Deus. Jó disse para ela, mas mulher, vou amaldiçoar Deus, eu recebi o bem, não vou receber também o mal? E aí Jó teve toda aquela paciência de sofrer, mas não deixando de confiar em Deus. E a sua experiência de vida, no final, foi ele dizer, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então, veja, a adversidade pela qual passou Jó lhe serviu como experiência de vida para ele buscar mais ainda ao Senhor, para ele entender que ele precisava entender que a dependência da sua vida estava em Deus. E olhe que já era Jó um homem temente a Deus. Jó já era um homem que buscava o Senhor, mas precisou passar por aquela experiência na vida dele. Mas ainda tem grandes lições para a nossa vida. Se Deus assim nos permitir, um dia estaremos estudando o livro de Jó. Grandes lições para a nossa vida, que nós vamos aprender. E Jó, então, demonstra que, na sua vida, o que valia era a presença do Senhor, era a graça do Senhor sobre ele, e ele, então, pôde se alegrar no Senhor. Não por conta das tragédias da sua vida, mas porque ele agora teve uma experiência pessoal com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Jó. E isso certamente fará diferença também na vida de qualquer um de nós aqui. Se nós começarmos a valorizar ainda mais a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus, é certo, meus irmãos, que nós não vamos ser tomados pela vaidade das coisas desta vida, mas vamos sim ter uma vida alegre, espiritualmente sadia. E aí as outras coisas virão, as posses, a sabedoria, o trabalho, virão, mas com uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente, é a perspectiva de tudo que eu fizer, o texto que foi lido aqui, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É isso que dá sentido à vida, fazer as coisas para a glória
de Deus. Por isso que os irmãos do passado, quando escreveram, elaboraram os nossos símbolos de fé, que são as confissões de fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, eles sabidamente entenderam isso e aí colocaram como a primeira pergunta: qual é o fim, o objetivo, a finalidade principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É nisso que faz sentido a vida. É esse o objetivo de vida que temos. Do contrário, o fim vai chegar e você vai ter que dizer: foi tudo vaidade. Se o seu objetivo de vida não é glorificar a Deus, você vai cair exatamente nisso que o pregador está dizendo aqui: foi vaidade. Mas ele continua dizendo e demonstrando que tudo que Deus criou é bom. A sabedoria é bom. As coisas que ele, o jardim, os pomares que plantou, maravilha. O fruto, já pensou que maravilha você comer do fruto que de uma árvore? É maravilhoso. Você pegar uma manga, uma goiaba, uma fruta sabor e comer ela, olha, fruto, criação de Deus. É maravilhoso isso. Isso não é pecado, isso é bom. Feliz de quem tem, né, um sítio, uma fruteira, uma frutífera para comer do fruto. É uma riqueza, é uma bênção do Senhor. Mas se você viver arregaladamente em prol das coisas, esquecendo-se do Senhor, isso vai se tornar vaidade. E ele continua dizendo então, que os olhos do sábio então estão na sua cabeça, o estulto ainda anda em trevas, e agora ele diz: olha, tanto o sábio como do estulto, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Isso é verdade. Tanto um como o outro vão morrer. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Então, percebem a frase-chave aí do texto? A vaidade é correr atrás do vento. Significa o quê, correr atrás do vento? É correr atrás do nada. Quem é que consegue correr atrás de vento? Né? Nem vê. É um trabalho em vão, inócuo. E é isso que ele quer dizer. Se você viver sua vida correndo atrás de vento, você não vai ter o que dizer, não vai ter o que apresentar, porque correr atrás do vento vai dar em nada. Então, vaidade de possessões, vaidade de sabedoria e, por fim, a vaidade do trabalho. É a terceira vaidade da vida. Ele vai dizer... Aí, antes de eu ler aqui, vejam, trabalhar é honroso e importante para o homem. A palavra de Deus, ela diz que o trabalho dignifica o homem. Então, não pense que vai ser, então a gente não deve buscar trabalho, deve ser um preguiçoso, jamais. É o contrário, a Bíblia diz que vai ter com uma formiga igual ao preguiçoso. Então, não quer dizer que aqui ele vai detonar com o trabalho e acha que trabalho não é bom, e nada disso. Vamos ver o que ele vai nos mostrar com isso. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol, também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse, de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal, pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol?
porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Então, entendam o que é que ele quer dizer pela vaidade do trabalho. É você se esforçar tanto, trabalhar tanto, e perder e não ter prazer naquilo. Está desgostoso. É vaidade, é correr em vão. Trabalhou tanto e depois perdeu o gosto. Olha, eu não tenho gosto com isso. Ele diz, não há nada. Aí ele vai concluir mostrando exatamente como se resolve isso. Essas vaidades da vida. Se você vive em prol do seu trabalho, olha, eu só vivo para o trabalho, isso não é bom. É correr atrás do vento. Se você diz, olha, eu só vivo atrás da sabedoria, do conhecimento, é em vão. Olha, eu só vivo para construir, para ter coisas, é em vão. Você não pode resumir a sua vida em nenhuma dessas vaidades do mundo, da vida. Não fique só vivendo só para ter as coisas. Não fique só atrás do conhecimento, sem nenhuma experiência dele, nem colocá-lo em prática. Não fique só buscando trabalhar de domingo a domingo, sem ter um momento do descanso, porque senão vai dar problema. Não é à toa que o Senhor Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. O Senhor determinou um dia de descanso. E todo homem que teimar em não descansar vai sofrer um dano. Ele vai chegar a esse ponto do pregador. Trabalhei tanto de sol a sol, domingo a domingo, e aí depois ele vai olhar e diz, e tudo foi vaidade. Eu corri atrás do vento. Porque o trabalho não é para servir como algo para me preencher, me envaidecer, me deixar eu orgulhoso, vaidoso, não. O trabalho que dignifica o homem é aquele trabalho que glorifica a Deus. É aquele trabalho que você faz com todo prazer. Você trabalha, cultiva, produz, tem a sua renda, e você tem um prazer de contribuir com a obra, de trabalhar e dizer, olha, o Senhor me deu força para o trabalho, e você se alegra de prover o sustento para a sua família. E isso é maravilhoso, quando é trabalhado desta maneira. Mas nunca se esquecendo de que tudo isso é feito para a glória de Deus. Ele vai concluir, irmão, dizendo assim, olhe, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Vejam, nada há melhor para o homem do que isso. Não é isso? Se alimentar, comer e beber e fazer com que sua alma goze do fruto do seu trabalho. Isso não está errado. Isso é bom. No entanto, ele diz, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha aí onde está o segredo da coisa. Ele percebeu que tudo que estava acontecendo na vida dele, as coisas que ele estava tendo, possuindo, a sabedoria e o trabalho, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Se você estiver separado de Deus, o que você fizer não tem graça. É nisso que ele está dizendo, dá desgosto, não tem prazer. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem está separado de Deus. Porque, aí ele vai explicar o porquê. Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Está vendo aí, irmãos? A solução está aí. A vaidade da vida, que é tão comum no ser humano caído que aí fora está. E as pessoas estão aí. A gente vive numa sociedade altamente capitalista e as pessoas gostam de ganhar dinheiro. E é dito, e todo mundo sabe, que itrabanhanense é um povo trabalhador, e o povo trabalha mesmo, e produz,
né? A gente acha até interessante como são empreendedores, né? Investem, trabalham, põem loja, vendem coisas. Não tem nada errado com isso. Eu particularmente, acho até bonito essa forma das pessoas serem. O problema é quando esse tipo de situação é tamanho que a pessoa se isola ou se esquece do resto, não olha para a família, se for crente, esquece da igreja, porque tem que estar lutando para ter aquilo, para conseguir mais ainda. Aí é onde vai chegar o ponto do que o pregador está dizendo aqui, é correr atrás do vento. Mas se você equilibrar bem e viver a sua vida equilibrada, no sentido de vai trabalhar, vai estudar, vai produzir, vai ter suas coisas, mas você vai sempre visar glorificar a Deus. Tudo que você está fazendo, eu faço para a glória de Deus. Todo o alcance, tudo que eu alcanço na vida, eu glorifico a Deus. Senhor, muito obrigado. Eu tenho isso aqui porque o Senhor me deu. Tudo é o que ele reconhece aqui no final. Isto vem da mão de Deus. Tudo vem da mão de Deus. Das coisas mais simples, ou mais fundamentais, ou mais necessárias, que é o comer e beber, até as coisas mais complexas que você possa imaginar. Ninguém tem o que tem do nada. Ninguém está por aí solto por acaso. Todos nós estamos aqui porque Deus nos fez. Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus foi quem lhe deu capacidade, inteligência para você estudar, para você trabalhar. Eu acho bonito aquelas pessoas que, por exemplo, olha, eu não gosto de estudar muito não, mas olhe, é uma onça para trabalhar, é uma pessoa que vai atrás de produzir, de trabalhar, para ter suas coisas. Não é lhe dado à academia, mas é dado ao trabalho, e consegue e ter uma vida boa, tranquila, equilibrada, né? Confortável, bonito isso. Por outro lado, há aqueles que gostam do estudo, da academia, de se debruçar nos livros, e eu também acho bonito isso. Ambas as coisas vêm de Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele concede dons a cada um diferente. Um se dá para a lavoura, o outro para a indústria, o outro para dirigir, né, ser motorista, caminhoneiro, outro para ser vigilante, outro para ser pedreiro, carpinteiro. Cada um tem professor, cada um tem a sua costureira, cada um tem a sua habilidade dada por Deus. E cada um, na sua habilidade dada por Deus, deve reconhecer que é o que tem o que tem, e é o que é porque Deus lhe deu. E assim sendo, você não vai terminar os seus dias, como o pregador está dizendo, olhando para trás, desanimado, triste, dizendo, o que eu fiz da minha vida? Foi vaidade, corri atrás do vento. De fato, se você fez o que fez e não glorificou a Deus, vai perder o sentido mesmo. Mas se você fizer, como ele está dizendo, olha, a sabedoria, o conhecimento e o prazer ao homem que lhe agrada. Foi Deus, é Deus quem dá. E o que é que se espera de nós agora, que recebemos essas dádivas de Deus? Que o agrademos. E como é que nós agradamos a Deus, irmãos? A palavra de Deus diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que nós nos tornamos agradáveis a Deus? Quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós buscamos a Ele, atendemos o seu chamado, como Ele faz lá em Mateus, dizendo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele vai concluir dizendo, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento.
ao pecador, aquele que não arrependeu-se dos seus pecados, aquele que vive a sua vida trabalhando, amontoando, juntando, mas vai acabar dando, sabe para quem? Aquele que agrada a Deus. É onde, por exemplo, você é filho de Deus, você está trabalhando numa empresa, aquela empresa vai prosperar, vai produzir, e você automaticamente estará sendo beneficiado, porque é você que é o filho de Deus ali. Onde o filho de Deus está, Deus abençoa. Lembra de José do Egito? José chegou numa situação bem ruim, né? Sendo vendido pelos irmãos, escravizado no Egito, mas o que é que o texto diz lá? O Senhor era com José. O Senhor abençoava José. E por que o Senhor abençoava José? Porque José agradava a Deus. José era agradável ao Senhor. Ele era um jovem obediente. Ele amava o Senhor. E isso ele fazia de coração limpo, de consciência pura. Quando a mulher foi tentá-lo, ele disse: eu não posso fazer isso com você. Eu vou pecar contra o meu Deus e vou também fazer algo de errado contra o meu Senhor, que era o seu patrão. Eu não posso fazer isso. Olha que consciência o homem tinha. Então, para José, é certo que ele tinha uma visão totalmente diferente do pregador, por exemplo. José, ele pôde terminar os seus dias glorificando a Deus. Por quê? Porque ele agradava a Deus na sua atitude, na sua vida. Então, meus irmãos, se não queremos terminar os nossos dias nesse mundo, mesmo com muito trabalho, com posses, com sabedoria, e tendo que dizer, corri atrás do vento, precisamos estar firme no Senhor. Precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Trabalhe, estude, siga em frente, tenha suas coisas, mas façam tudo isso para a glória de Deus. E é certo que vamos nos alegrar no Senhor e vamos obter a bênção do Senhor sobre nossas vidas. E assim teremos um viver com sentido. Faz sentido vivermos, nós, os cristãos, os filhos de Deus, porque vivemos para a glória dEle. Aprendamos bem isso, porque se por acaso nós que somos cristãos perdermos de vista essa verdade, essa realidade que está aqui imposta para nós, vamos passar pelos mesmos problemas que o Eclesiastes está apontando, o pregador está apontando, de desânimo, de desgosto, de perder a alegria, se por acaso nós esquecermos que tudo que somos e o que temos vem do Senhor. E se vem do Senhor, sejamos gratos a Ele e busquemos viver uma vida que seja agradável a Ele. E a vida que agrada a Deus é a vida de obediência, é a vida de santificação. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, seguir a paz e a santificação, sem a qual, sem a paz e a santificação, ninguém verá ao Senhor. Então, se o nosso desejo, irmãos, e espero que assim o seja, é ver ao Senhor, vamos seguir a paz e a santificação. Vamos buscar um viver mais preenchido com a palavra, com a verdade. E aí, em todas as áreas da vida, trabalhar, estudar e ter as coisas, devem ter como objetivo principal a glória de Deus. Busquem o reino do Senhor em primeiro lugar na sua vida, e as demais coisas foram acrescentadas. E aí você não vai viver a sua vida apegado a isso. Você não vai viver a sua vida só para contar o que tem, para se vangloriar a si mesmo. Olha o que meu braço conseguiu, trabalhei tanto, olha aqui o que Deus me deu. Se disser assim ainda está bom, né? Muitos nem dizem. Olha aqui o que eu consegui, eu que fiz, foi eu que construí. Mas foi Deus quem lhe deu. Tudo que temos é Deus quem dá. Reconheça isso, seja grato, louve a Deus. E sendo assim, não vamos ser tomados nem pela arrogância, nem pela soberba, e nem pelo orgulho, muito menos pela vaidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós continuemos, então, a viver a nossa vida simples na presença do Senhor, alegres e felizes, porque o nosso viver
é para a glória de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela instrução que recebemos. Abençoa a tua igreja, ó Deus, aqui presente nesta noite, que o aprendizado que tivemos, que tenhamos o cuidado, ó Deus, de analisar, de refletir a nossa vida aqui neste mundo, se estamos a viver para agradar a nós mesmos ou para agradar ao Senhor. Se estamos a produzir, a possuir, a trabalhar, a conhecer, a ter conhecimento para nós mesmos ou para a glória do Senhor. Reflitamos bem sobre isto e que tudo que façamos, ó Deus, seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome. É o que peço, no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Receber a bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.